No coração do velho oeste do Texas, existe uma história de terror esquecida pelo povo moderno. Uma história de pânico, paranoia e uma série de crimes que deixaram toda uma comunidade clamando por ajuda e se encolhendo de medo. É a história do assassino da meia-noite em um dos primeiros casos não resolvidos de serial killer dos Estados Unidos. Um pesadelo vivo pairando sobre a fronteira oeste, sufocando uma cidade com uma escuridão inescapável. Eu sou seu apresentador, TJ. E no Footprints of the Frontier, esta é a verdadeira história do aniquilador de criadas, da mulher que foi vítima, do homem que conseguiu escapar até o dia em que não conseguiu mais. Esta é a história do assassino da meia-noite, ou mais conhecido como Jack, o estripador do oeste americano. Era uma vez no Texas, em uma noite quente e úmida de verão, na crescente metrópole do Velho Oeste, chamada Austin. Uma jovem mulher afro-americana, ainda anônima, dormia profundamente em sua cama. Ela dormia como sempre, aconchegada no coração do estado da estrela solitária. Era julho de 1884, e a cidade de vaqueiros que se tornou capital exalava uma atmosfera calma e silenciosa. Isto é, até que a mulher negra mencionada foi esfaqueada no rosto enquanto dormia. E a ordem de Austin, Texas, deu lugar ao caos e à calamidade para sempre dali em diante. O primeiro esfaqueamento no rosto não seria o único. Mais tarde, naquele mesmo mês, outra jovem afro-americana anônima acordou e se viu cara a cara com a ponta afiada de uma faca. Algumas semanas depois, uma terceira mulher foi atacada, desta vez sendo atingida na cabeça com um ferro de passar roupa. Depois, um quarto ataque teve como alvo uma empregada doméstica que dormia, em novembro de 84. Todas as 4 vítimas mulheres sobreviveram aos ferimentos, mas a quinta? Bem, ela não teria tanta sorte. Molly Smith era uma mulher mestiça de 27 anos vinda da Virgínia. Trabalhando como empregada doméstica por grande parte da vida adulta, ela se mudou para o oeste e teve vários empregos em Waco e Austin, até conseguir um emprego fixo com o dono de uma empresa de seguros bem-sucedida. Ele contratou Molly Smith para cozinhar e limpar sua propriedade, pagando a ela um salário mensal de $10 e hospedagem gratuita nos aposentos dos empregados, localizados nos fundos do número 901 da rua West Pecan. Foi nessa cabana de hóspedes que o assassino da meia-noite fez sua primeira vítima fatal. Nas horas mais escuras de 30 de dezembro de 1884, Molly Smith dormia ao lado de seu namorado, Walter Spencer, quando um machado desceu e atingiu tanto o homem quanto a mulher na cabeça, deixando-os inconscientes. Molly Smith foi então arrastada da cama, esfaqueada no peito e no abdômen e jogada atrás da casinha. Seu crânio foi aberto, seus órgãos ficaram expostos e a poça de sangue literalmente levantou seu corpo do chão. Havia tanto sangue ao redor dela. A cena do crime permaneceu intacta até a manhã seguinte, quando um policial local de Austin, William Hall, atendeu a um chamado da residência Hall. Ele encontrou lençóis vermelhos de sangue, travesseiros salpicados, digitais borradas na porta dos fundos e um machado ensanguentado aos pés da cama. Se esse assassino do interior sabia ou não que ainda era um fantasma, passou os meses seguintes sem cometer mais maldades na calada da noite. Ele esperou até a primavera de 1885 chegar para poder escapar das sombras e assombrar a residência da rua Cypress Leste, número 302. Dr. Lucian B. Johnson, sua esposa, a sobrinha deles e 3 filhos da empregada doméstica do casal Johnson, Eliza Shelley. Assim como Molly Smith, Shelley era uma mulher negra que trabalhou como empregada para várias famílias da fronteira antes de conseguir emprego fixo com o Dr. Johnson. Ela normalmente morava em uma pensão para pessoas negras na East Ash Street,
mas havia passado a viver no bangalô dos fundos antes de sua morte prematura. Na noite de 6 de maio, Shelley preparou o jantar para os Johnson e deu as sobras para seus filhos antes de colocar todos na única cama que compartilhavam. Depois de fazerem suas orações e darem o último boa noite, a luz se apagou e o assassino da meia-noite entrou. Ele cravou um machado recém-achado na têmpora direita de Eliza Shelley, puxou-a ao chão e fez cortes profundos de 10 centímetros em todo o corpo dela. Antes de desaparecer novamente na noite, ele desferiu um golpe final mutilador, enfiando um objeto em forma de chave de fenda diretamente entre os olhos dela e dentro do crânio. Senhora Johnson despertou às 6h do dia 7 de maio com os gritos das crianças Shelley. Ela pediu à sobrinha que descesse para investigar e encontrou as crianças chorando, encolhidas num canto, olhando o cobertor ensanguentado que cobria a mãe. A jovem entrou em estado de choque e não conseguiu contar o que viu para a tia. Em vez disso, as duas mulheres esperaram pelo médico, que acabou chegando e avisou as autoridades. Um sargento da polícia local, John Sheneville, atendeu ao chamado e trouxe uma matilha de cães farejadores com ele. Eles encontraram uma trilha de pegadas grandes, largas e descalças ao redor da cabana, mas não conseguiram seguir o cheiro além da propriedade dos Johnson. O sargento Sheneville levou o filho mais velho do Shelley para interrogatório. Ele afirmou que o agressor ameaçou matar a criança se ele olhasse, exigindo que o menino enterrasse o rosto no travesseiro, e que planejava partir para St. Louis de trem logo pela manhã. O garoto Shelley também revelou talvez o detalhe mais assustador de todos. O assassino da meia-noite usava um trapo branco esfarrapado para mascarar sua identidade, com 2 buracos grosseiramente cortados para os olhos. Literalmente, o traje de um fantasma ou de um carniçal. Sem nome ou rosto, o homem do machado de Austin estava livre para continuar sua onda de violência. Apenas 2 semanas depois, ele voltaria aos campos de matança do Velho Oeste. Desta vez, sua sede de sangue o levou ao Shaw's Beer Garden, localizado do outro lado da rua da residência dos Wireman. Aqui moravam Donna Whitman, sua empregada doméstica Irene Cross, e o sobrinho de Irene, Douglas Brown, de 12 anos. Irene Cross, imigrante do Mississippi, era cozinheira de Robert Wireman e morava em um apartamento de 2 cômodos nos fundos da casa dele. Foi nesse quintal que Irene Cross foi mutilada a sangue frio. Na noite de 22 de maio, o assassino da meia-noite entrou na residência localizada no número 302 da East Linden Street e tentou escalpelar a mulher com uma faca rudimentar. Quando isso falhou, ele tentou amputar o braço direito dela, mas também não conseguiu. Ele causou mais ferimentos mortais antes de fugir sob o luar. Algumas horas depois do nascer do sol, em 23 de maio, o Sr. Wireman saiu correndo de casa após ouvir um gemido doentio vindo do quintal. Lá, ele descobriu o corpo mutilado, mas ainda vivo, da Sra. Cross. Ela tentou falar, mas o sangue da tentativa de escalpelamento escorria da testa para a boca. Os paramédicos chegaram logo depois, mas o dano já estava feito. A bondosa cozinheira afro-americana faleceu em 25 de maio. Antes de morrer, a polícia de Austin interrogou seu sobrinho, que também estava no apartamento durante o ataque do homem do machado. Douglas informou aos detetives que um homem negro forte, acima do peso e descalço, com as calças arregaçadas, entrou no quarto e implorou ao pré-adolescente. Ele não estava ali para machucá-lo, mas faria isso se Douglas tentasse alertar alguém. O restante da comunidade florescente de Austin murchou de medo à medida que se espalhava a notícia de um louco à solta assassinando empregadas locais. Os murmúrios carregados de temor circularam até o quarteirão da Cedar Street, na altura do número 300, onde Eliza Shelley foi assassinada e onde uma colega empregada chamada Rebecca Rami teria um destino semelhante. Rebecca Rami era de um bairro negro proeminente em Austin, onde seu irmão abriu a mercearia Carrington
e outro membro da família mantinha uma oficina de ferreiro. Rebecca cresceu aqui e, com o tempo, criou sua própria filha, Mary. Mary estava sempre na loja do tio e nos trilhos dos bondes, uma das várias crianças que lotavam as ruas do centro do Texas, enquanto a região crescia mais rápido que o resto do oeste. Isso até que sua mãe a informou que nenhuma das duas poderia mais ficar do lado de fora da casa de Valentine Weed, o patrão de Rebecca, devido à recente onda de assassinatos. Na verdade, ela levou isso tão a sério que obrigou Mary e a si mesma a dormirem em velhos paletes de madeira encontrados na cozinha da família Weed, só para evitar dormir na casa de hóspedes. O true crime e a compreensão dos assassinos em série ainda levariam décadas para surgir. Mas até mesmo as pessoas comuns eram suficientemente conscientes para perceber os padrões e ver que o assassino da meia-noite tinha como alvo os empregados. Infelizmente, o plano fracassou no mesmo instante em que começou, quando o agressor foi mais esperto que as precauções de Rami e invadiu a cozinha mesmo assim. Na noite de 30 de agosto, 3 meses após o último assassinato, Rebecca e Mary foram acordadas assustadas na residência da East Cedar Street, número 300. O assassino ficou de pé sobre o corpo largo da velha Rami, uma silhueta sombria aos olhos sonolentos dela, e balançou sua arma preferida até que parte da testa dela afundou. Antes que pudesse acabar completamente com a vida dela, porém, ele parou de atacar Rebecca e se concentrou na Maria, de 11 anos. O assassino a levou para o galpão nos fundos, lobotomizou-a, enfiando uma longa barra de ferro por ambos os ouvidos e a deixou para morrer. Na manhã seguinte, senhorita Weed apareceu e encontrou as duas senhoras em poças de sangue. Rebecca não conseguia falar, mas acabou sobrevivendo. Mary foi amparada nos braços de ninguém, menos que o já mencionado Dr. Johnson, chefe de Eliza Shelley, até que seus ferimentos tiraram sua vida. Mais uma vez, o assassino da meia-noite escapou. Um mês depois, ele voltou ao seu cenário de horrores, desta vez atacando a pequena cabana de William Dunham na rua Guadalupe, número 2408. Dunham alugava a cabana para o operário Orange Washington e sua companheira Gracie Vance, que trabalhava como empregada para a família Dunham. Era mais uma noite agradável em 28 de setembro, e Washington e Vance estavam recebendo duas jovens, Patsy Gibson e Lucinda Body, para uma breve estadia. Eles não tinham causado problemas. Por isso, o Sr. Dunham se surpreendeu ao ouvir um grito vindo dos aposentos dos empregados após todos se recolherem. No início, achou que era mais uma briga dos inquilinos. Washington e Vance eram famosos por suas discussões intensas. Mal sabia ele que o assassino da meia-noite estava lá dentro, desencadeando mais uma onda de violência infernal. O assassino havia esmagado o rosto de Orange Washington com a parte de trás da cabeça de um machado, seguido de golpes contra Gibson e Body. Em seguida, ele se voltou para Gracie Vance, a quem golpeou com um tijolo pelo menos uma dúzia de vezes antes de arrastá-la para o estábulo e deixá-la para morrer. Quando os gritos histéricos de Lucinda Body finalmente alertaram o Sr. Dunham de que algo muito sério havia acontecido, ele correu para fora com uma pistola na mão, pronto para lutar. Em vez disso, ele encontrou os corpos de seus inquilinos em poças de sangue e um relógio de prata nunca visto antes preso ao pulso da senhorita Vance. Quando o sol nasceu naquela manhã de setembro, outro cidadão de Austin, John Robinson, ouviu a confusão e chegou à residência dos Dunham com sua própria criada, uma adolescente imigrante da Suécia. Ele informou à polícia que ele e a garota também foram vítimas de um invasor noturno naquela mesma noite, já que o quarto da adolescente sueca havia sido revirado e de onde só foi levado um item, um relógio de prata sem tampa. Por que os assassinos pouparam a vida da jovem por essa lembrança aleatória, apenas para marcar sua próxima vítima com o mesmo relógio algumas horas depois? Continua sendo um dos mistérios mais sem sentido do caso.
Todos os detetives sabiam que, embora as invasões de 28 de setembro parecessem conectadas, elas não forneciam nada de útil para ajudar na caçada ao criminoso. Felizmente para esses detetives, o chamado aniquilador das empregadas domésticas logo encerraria seu reinado de terror de qualquer maneira. Após mais um hiato de 3 meses, o assassino calculista voltou na véspera de Natal, quando suas últimas vítimas seriam mortas naquela mesma noite. A penúltima perseguição teve como alvo Susan Hancock, mãe de 2 filhas e esposa de Moses, um carpinteiro e veterano da Guerra Civil que se mudou para Austin no início daquele ano para lucrar com o boom imobiliário. Eles compraram sua casa nos limites ao sul da capital e nunca imaginaram que estariam em qualquer tipo de perigo iminente. Diferente das vítimas anteriores, a família Hancock era branca e rica. Susan não era uma empregada, nem parecia ser uma. Certamente o assassino da meia-noite não teria nada a ver com eles, certo? Errado! As irmãs Hancock saíram para uma reunião de Natal do outro lado da cidade, deixando Moses e Susan para aproveitar um bom livro e uma fatia de bolo junto à lareira. Esses seriam os últimos momentos de tranquilidade inocente para o casal, pois eles foram dormir em quartos separados às 10 da noite. E à meia-noite, o assassino que dá nome à história chegou. Empunhando outro machado e uma barra de ferro, ele entrou na casa de Susan e atingiu sua bochecha e seu crânio, chegando a perfurar o cérebro, seguido pelo cruel ataque no estilo lobotomia que ele já havia infligido a vítimas anteriores. Mais uma vez, sua vítima não morreu de imediato. Susan foi levantada e deixada no quintal, enquanto o assassino fugia para além da rua Water. Moisés, enquanto isso, ouviu um barulho durante a noite e correu para fora para encontrar sua pobre esposa ofegando, e um vizinho chamado Harvey Persinger correndo para ajudar. Eles a levaram para a sala de estar, acompanhados por autoridades locais e um repórter de jornal. Agora que uma mulher branca e rica fazia parte do grupo de vítimas, todos se mobilizaram. Ainda assim, isso não impediria o assassino de cometer seu último ato monstruoso. Enquanto uma multidão se formava na casa dos Hancock, a casa dos Phillips, no número 302 da West Hickory Street, ficou estranhamente silenciosa. O casal que estava dentro da casa enfrentava 2 crises pessoais. Alcoolismo para Jimmy Phillips Jr. e adultério para sua esposa, Eula Phillips. Mas nenhum dos dois merecia o que estava prestes a acontecer. O assassino da meia-noite entrou sorrateiramente no quarto onde o casal dormia, primeiro golpeando Jimmy na cabeça antes de voltar sua atenção para Eula. Ele usou o machado para partir a testa dela ao meio. Fez um segundo corte horizontal na têmpora e torceu a camisola dela ao redor do pescoço. Ele então a arrastou para fora e a deixou para morrer sozinha, mas não antes de pegar 3 pedaços de lenha e colocar um sobre o estômago dela e 2 sobre o peito, enquanto esticava os braços dela como um anjo caído. Essas encenações depravadas, felizmente, seriam as suas últimas. A notícia do massacre dos Phillips logo chegou à polícia de Austin, que já atendia o caso Hancock. O atendente noturno, Henry Brown, correu feito um raio até a Water Street e informou o delegado municipal James Lucy sobre o segundo ataque. O Marechal Lucy formou outro grupo de busca e foi verificar Jimmy Jr. e sua mãe Sophie, que estava cuidando do filho de 10 meses da família Phillip, Thomas. Jimmy estava incoerente devido ao traumatismo craniano que sofreu, e Thomas estava coberto de sangue seco, embora ileso, segurando uma maçã. Lucy e sua equipe também notaram uma pegada ensanguentada no corredor, levando ao quintal, onde descobriram a posição assustadora do corpo de Eula. Pela 8ª e última vez, uma vítima da aniquiladora das criadas foi enrolada em lençóis limpos e enviada ao médico legista. Uma família ficou sem respostas e com um coração a menos batendo em sua casa. Detetives perplexos e autoridades assustadas. E o pior de tudo, o assassino da meia-noite continuou solto, de volta para as sombras de onde veio,
para nunca mais ser visto. Era o dia de Natal em Austin, Texas, e o rastro esfriou em uma fronteira congelada por um medo recém-descoberto. Será que a cidade, o estado ou o oeste como um todo voltariam a ser os mesmos? Só o tempo diria. Nenhuma cidade do Texas possui vantagens naturais superiores às de Austin. É chamada de cidade capital, mas, situada como está, sobre colinas coroadas de violetas, poderia ser chamada de cidade da coroa violeta, cujos tons púrpuras são beijados pelo sol nascente e poente. Suas noites são claras como o dia. Seu ar é puro, fresco e revigorante. Nenhuma sombra de adversidade jamais foi lançada sobre ela. O céu sempre sorriu para ela e derramou sobre ela as ricas e refinadas bênçãos da saúde e da beleza. As palavras que você acabou de ouvir foram impressas por um jornal local, o Austin Daily Statesman, em 31 de janeiro de 1888. Se você não soubesse nada sobre a cidade de Austin, Texas, presumiria que era uma utopia intocada, brilhando sob a luz do sol, onde todos se dão bem e não há problemas. Se você soubesse a verdade sobre a cidade da coroa violeta, no entanto, saberia que esse sentimento ignora décadas de destruição na escuridão. Cidade da Coroa Violenta era um nome muito mais apropriado para aquele período. Vamos voltar 5 anos antes dos assassinatos. Quando a década de 1870 deu lugar à de 1880, Austin se transformou de um centro do comércio de gado em um ponto de encontro da vida cosmopolita. A cidade teve um aumento populacional de 150%, até o censo de 1880, e seus 11 mil habitantes sentiram a pressão. As ruas da capital do estado já não estavam mais cobertas de esterco de vaca. Animais de criação foram trocados por carruagens puxadas por cavalos na cidade. A eletricidade substituiu a agricultura. A grande transformação da metrópole começou em novembro de 81, quando o prédio original do Capitólio do estado do Texas foi destruído por um incêndio. Por sorte, já havia planos em andamento para substituir o antigo edifício de calcário por uma estrutura maior e mais resistente. A construção de um palácio tão grandioso exigiu novos trabalhadores e materiais, além de casas adicionais e locais de comércio para sustentar esses novos trabalhadores. A construção desses espaços exigiu mais trabalhadores e materiais, e o ciclo de oferta e demanda impulsionou a ascensão inicial de Austin. O florescimento da cidade incluía mais que alguns prédios do governo. Trabalhadores ergueram postes de telefone e instalaram linhas de bonde. Lojas floresciam na rua principal, com elevadores movidos a vapor e máquinas de costura movidas a água. Velocípedes corriam pelos becos e locomotivas trovejavam sobre trilhos recém-instalados. Um personagem chamado Italian Joe servia almôndegas no restaurante Blue Front, enquanto vendedores de laticínios ofereciam doces em sorveterias. Austin chegou até a ter um dos primeiros clubes de beisebol organizados do Texas no verão de 87. Austin da década de 1880 parece coisa de cartão postal, mas para cada cidade em ascensão há uma queda. Em primeiro lugar, a escassez de moradias atingiu a comunidade com força. Construtores não atendiam à demanda por casas no centro, e os altos custos forçaram os menos abastados a buscar moradia em outros locais. A densidade populacional aumentou tanto que o trânsito ficava congestionado várias vezes ao dia. O centro da cidade ficou entupido e congestionado 24 horas por dia, 7 dias por semana. As próprias ruas também não ajudavam. Ruas sem pavimentação ou mal demarcadas eram perigosas para pessoas e cavalos, enquanto pontes desabavam e os homens que poderiam consertá-las estavam ocupados construindo às pressas as moradias tão necessárias. Com a estrutura desmoronando em tempo real, a ordem social também colapsava.
As taxas de criminalidade subiram como os futuros arranha-céus. A indecência pública dominava as manchetes. Histórias de embriaguez e assaltos preenchiam inúmeras colunas. Saloons viraram alvos após bandidos cerrarem painéis de lata das portas, enquanto brutamontes espancavam qualquer um que aparecesse pela frente. Os redatores do Daily Statesman estavam tão insensíveis aos ataques aos saloons que os relatavam como eventos sociais. Os fora da lei também não tinham medo das consequências. Depois que o juiz municipal de Austin, Claude Jones, estabeleceu uma multa pesada de $100 para qualquer jovem que exibisse suas pistolas em público, 75% das multas ficaram sem pagamento e sem punição. Mesmo quando os criminosos eram capturados, as chances de fuga estavam a favor deles. A cadeia local refletia esse sentimento e o restante da infraestrutura de Austin, precária e coberta de urina. No mesmo mês dos assassinatos da véspera de Natal, 13 prisioneiros fugiram. Alguns anos depois, 2 condenados fizeram um buraco no teto, usaram uma corda para descer e deixaram um bilhete para o guarda noturno que dizia, abre aspas, "Não sou um terror pro ferro?" Essas 5 palavras resumem perfeitamente a situação em Austin. O que Austin, Texas, não tinha em pessoal para a polícia, compensava com a contratação de jornalistas dedicados. Jornalistas de todos os cantos da cidade estavam no encalço do assassino da meia-noite e dos assassinatos das empregadas. Vale ressaltar que isso só aconteceu após os assassinatos de Susan Hancock e Eula Phillips, por motivos óbvios. Nenhum detalhe passou despercebido pelos repórteres investigativos após os acontecimentos. Os repórteres incluíam detalhes intensos de cada cena de crime complicada, descrevendo depoimentos no tribunal, listas de suspeitos e coleta de evidências como se suas vidas dependessem disso. Eles também não hesitavam em criticar o trabalho policial mal feito das autoridades locais ou em exigir recompensas maiores para o público. Foi um dos primeiros momentos no true crime americano em que os jornais se tornaram participantes ativos em vez de observadores estáticos. Foi por causa dessa participação ativa que Austin viu uma transformação completa e total tanto na atuação policial quanto na segurança pública. 24 horas depois de encontrarem o corpo coberto de madeira de Eula Phillips, o salão da Câmara dos Deputados recebeu centenas, se não milhares, de cidadãos frenéticos e desesperados. Eles se reuniram nas câmaras ainda inacabadas para decidir o que fariam em relação ao massacre de Wanton. O Daily Statesman revelou que os presentes, abre aspas, estavam horrorizados e quase paralisados em suas ações. Os supersticiosos estão começando a atribuí-los a forças sobrenaturais. Com o diabo rondando entre eles, o recém-formado conselho implementou mudanças imediatamente. O departamento de polícia triplicou, e um toque de recolher manteve os moradores em casa à noite. Se um homem ou mulher fosse solicitado a se identificar por funcionário da cidade ou estabelecimento privado, cooperava ou era expulso dos limites da cidade. Os saloons foram obrigados a fechar até, no máximo, meia-noite, e comitês de vigilância patrulhavam as ruas até o amanhecer. Apesar do avanço no planejamento urbano e da infraestrutura, o público paranoico intensificou seus esforços. Alarmes elétricos e fechaduras reforçadas afastavam bandidos, enquanto tônicos para dormir mais fortes e remédios patenteados com depressivos reduziam a ansiedade noturna. Acima de todas essas medidas, no entanto, simplesmente instalar luzes sobre as ruas de Austin, Texas, seria seu maior avanço. O aniquilador de criadas expôs uma vulnerabilidade muito específica no Velho Oeste. Viver em escuridão perpétua por 12 horas todas as noites é extremamente perigoso. Mais uma vez, os jornais vinham criticando os planejadores da cidade há anos antes dos assassinatos. Em 1882, o The Daily Statesman publicou o seguinte, cito, "Seria quase melhor para um homem nunca ter nascido do que estar nas ruas escuras e sombrias de Austin após o anoitecer."
Graças à falta de luz artificial, um incômodo cívico se transformou em um terror real. Como resultado, cada vez mais lojas receberam aprovação para a iluminação externa e postes de luz começaram a surgir por toda a cidade. Demoraria quase uma década para resolver o problema, como já deveria antes do assassino da meia-noite atacar. Em 1894, Austin ergueu 31 torres de iluminação, cada uma equipada com 6 potentes lâmpadas de arco de carbono. Embora os assassinatos das empregadas fossem antigos demais para influenciar diretamente, o medo palpável permanecia no fundo da mente do povo de Austin. Afinal, o aniquilador das empregadas ainda não havia sido capturado. Mesmo com buscas, relatórios policiais e cães farejadores, o assassino escapou sem deixar pistas. Pelo menos, era nisso que o povo de Austin, da fronteira oeste e do bloco, acreditava. Mas estamos aqui para revelar que o homem por trás da máscara esteve muito, muito mais perto de enfrentar a justiça do que fizeram você acreditar. A caçada pelo assassino da meia-noite não explodiu imediatamente. A intensidade da investigação só aumentou depois dos assassinatos na véspera de Natal. Com o depoimento das vítimas sobreviventes, a polícia restringiu sua busca a um homem negro, baixo e atarracado, que rondava bairros onde ninguém desconfiava de nada. O público, porém, não teve paciência e começou a denunciar qualquer pessoa que parecesse suspeita. Durante aquela última semana de dezembro de 1885, o Daily Statesman publicou várias histórias sobre homens bisbilhotando quintais e pulando cercas. Como resultado, o Marechal Lucy e o Sargento Cheneville criaram um índice de reincidentes conhecidos e criminosos violentos que viviam na cidade. Eles detiveram qualquer um que se encaixasse no perfil do possível assassino e os levaram para a delegacia local. Lá, eles foram instruídos pelos policiais a tirar os sapatos, mergulhar os pés em uma tigela cheia de tinta e colocar cada pé em uma folha de papel em branco. Então, por que toda essa encenação? Lembre-se, as evidências incluíam uma pegada ensanguentada, levando até a cena do crime. Essa não era uma pegada qualquer. O pé do suspeito em questão tinha apenas 4 dedos. Os homens negros mencionados que a polícia deteve tinham álibis sólidos ou todos os membros intactos. Voltamos à estaca zero. A primeira prisão de verdade aconteceu na véspera de Ano Novo de 85, no coração do 1º distrito de Austin. Os detetives receberam uma dica sobre roupas ensanguentadas, vistas perto das ruas San Antonio e Live Oak, e foram até o local esperando pelo pior. Foi exatamente isso que encontraram. 7 facas manchadas de sangue, uma navalha, as roupas da mulher mencionada anteriormente, 2 barris de flores cheios de lembranças roubadas. E a prova mais condenatória de todas, um espigão de ferro. Possível arma usada pelo assassino para realizar a lobotomia. A propriedade em si pertencia a um imigrante mexicano chamado Anastácio Martinez, que foi prontamente preso e condenado a vários anos de prisão por agredir várias mulheres. No entanto, ele negou veementemente qualquer envolvimento com os assassinatos das empregadas, e nenhuma outra pista voltou a ligá-lo ao caso nos meses ou anos seguintes. Quando o calendário virou para 1886, a investigação voltou a se concentrar nas pessoas mais próximas de Susan Hancock e Eula Phillips, graças a uma denúncia recentemente apresentada pelo cidadão de Austin, Thomas Bales. Bales era um detetive particular e ex-marechal federal dos Estados Unidos, e por acaso estava no lugar certo, na hora certa. Ou seja, ele foi uma das últimas pessoas a ver Eula Phillips com vida na noite em que ela morreu. Vamos voltar ao começo da tão difamada história de Eula Phillips. Era 1882, em Onion Creek, Texas, e Eula morava com sua mãe, Alice, que havia se separado do marido e pai de Eula em 1880.
Elas estavam nos estágios iniciais de finalização do divórcio quando Alice ficou gravemente doente e morreu antes do caso ir a julgamento, devido a uma grande epidemia de tifoide naquela época. Quando a poeira baixou, Eula Phillips, de 14 anos, ficou órfã. O salário da mãe dela como professora não garantia uma rede de segurança para Eula. Sem muita orientação, ela conheceu e se casou com um homem mais velho chamado Jimmy Phillips Jr. em janeiro de 83. Algumas fontes afirmam que essa foi uma união arranjada, enquanto outras acreditam que foi por acaso. Independentemente disso, a morte da mãe, o casamento apressado e a nova casa teriam sido extremamente desorientadores para uma adolescente. Para piorar, Eula engravidou 2 vezes nos 2 anos seguintes. A primeira com seu marido, dando à luz Thomas Phillips em 1884. A segunda gravidez ocorreu sob circunstâncias misteriosas, quando ela e a família se mudaram para a fazenda de George McCutcheon, no condado de Williamson, um amigo do pai de Eula. Não se sabe se essa gravidez foi resultado de uma relação consensual ou não, mas McCutcheon comprou remédios patenteados para um aborto caseiro mesmo assim. É justo supor que o estado físico, emocional e mental de Eula estava muito ruim. 2 meses antes de seu assassinato, em outubro de 1885, Eula e companhia voltaram para Austin propriamente dita. Jimmy Jr. estava desempregado e enfrentava alcoolismo grave. Ele também desconfiava cada vez mais da esposa, que dormia na sala e passava muito tempo fora. Acontece que as teorias de Jimmy não estavam muito longe da verdade. Havia meses, Eula mantinha um caso nada secreto com um solteiro local chamado John Dickinson. Dickinson era 10 anos mais velho que Eula e uma das pessoas mais ricas de todo o centro do Texas, graças ao seu cargo de secretário da Comissão do Capitólio. Para que o caso funcionasse, Eula se mudou em novembro de 1885 para uma casa que pertencia a 2 mulheres infames, Fanny Whipple e May Tobin. Whipple e Tobin gerenciavam a residência como casa de encontros. Na era do Velho Oeste, casas de encontros eram residências particulares com quartos disponíveis para aluguel. Os administradores da casa mantinham a locação em sigilo, fora da fiscalização legal. Foi na casa Whipple-Tobin que Dickinson e Eula passaram várias noites juntos durante o feriado de Ação de Graças. Quando novembro virou dezembro, porém, seus encontros ilícitos atingiram um impasse. A mãe de Jimmy Phillips, Sophie, o convenceu a largar a bebida e conseguir um emprego com um carpinteiro local. Logo, ele procuraria a esposa para convencê-la a voltar para casa. E depois de algumas noites de súplicas, ela teimosamente voltou. Isso até a véspera de Natal de 85 chegar e Eula Phillips decidir que estava cansada de seu relacionamento forçado com Jimmy Jr. Querendo um Natal para lembrar, ela foi de mansinho pela cidade até a casa de Whipple-Tobin com um homem não identificado. Quando chegaram, May Tobin avisou que estavam totalmente reservados para aquela noite. Eula e seu interesse romântico foram embora tão rápido quanto chegaram, e sua noite para lembrar terminaria a sangue frio dentro de 1 hora. Felizmente para os investigadores, testemunhas notaram a infidelidade de Eula. Na verdade, a principal testemunha acabaria sendo um dos próprios investigadores. Entra em cena Thomas Bayliss, o agente federal dos Estados Unidos, que virou detetive particular e que mencionamos como um dos últimos a ver Dona Phillips com vida. Durante suas escapadas de novembro, Bayliss avistou por acaso Eula, descendo de uma carruagem e entrando na casa Whipple-Tobin. Ele relatou essa informação aos investigadores enquanto eles tentavam montar a linha do tempo dela, o que levou a um interrogatório imediato da própria May Tobin. Tobin não se conteve depois que as autoridades concederam seu pedido de imunidade, já que sua casa de encontros não era exatamente legal. Ela confirmou tudo. A situação com Dickinson, a rejeição na véspera de Natal,
deixando os detetives com um motivo cada vez maior para o principal suspeito deles: o marido. A polícia de Austin já estava de olho em Jimmy Phillips Jr. Seu histórico de consumo excessivo de álcool e desentendimentos domésticos já era preocupante por si só, mas, ao adicionar um caso de adultério em andamento envolvendo sua esposa, não era difícil ver o potencial para violência. A teoria principal era basicamente essa. Jimmy voltou a entrar em um salão na noite de 24 de dezembro, recaiu no álcool, bebeu até ficar em estado de estupor e cambaleou de volta para casa. Depois que Jimmy adormeceu assim que encostou a cabeça no travesseiro, Eula fugiu para a casa Whipple Tobin. Quando ela voltou, Jimmy estava lúcido o suficiente para perceber o paradeiro da esposa e decidiu que já era o bastante. Ele pegou o machado da pilha de lenha, matou Eula e arrumou a cena para parecer com o modo de agir do assassino da meia-noite. Esse cenário convenientemente ignora o fato de que o próprio Jimmy Phillips também foi atingido em cheio na cabeça. Os policiais sugeriram que ele voltou ao quarto e se feriu com o machado, mas os ferimentos não confirmam isso. Quando um mandado de prisão foi emitido, o médico que cuidava de Jimmy afirmou que ele não conseguia andar nem falar e não tinha condições de ir para a cadeia. Ferimentos dessa magnitude seriam extremamente difíceis de serem auto-infligidos. Mesmo assim, Jimmy Phillips foi a julgamento meses depois, quando se recuperou para testemunhar. Machucado e com hematomas, ele permaneceu curvado enquanto promotores expunham seu passado de marido abusivo e viciado. Amigos e familiares dos Phillips também não se contiveram, detalhando todas as formas pelas quais Eula tinha medo do marido. Foi o suficiente para que o júri desse um veredicto de culpa. 6 meses depois, no entanto, um tribunal de segunda instância reverteu a decisão ao revisar a única prova física concreta, a pegada ensanguentada. O pé de Jimmy era visivelmente menor do que aquele, sem contar o fato de que ele tinha todos os 10 dedos dos pés. O tribunal reverteu sua condenação e, no final, arquivou completamente o caso quando nenhuma nova evidência surgiu. Jimmy Phillips não era o assassino. Com o marido problemático exonerado, todas as atenções se voltaram para o segundo, Moses Hancock, o homem casado com a primeira vítima daquele mal na véspera de Natal, Susan Hancock. Lembre-se de Thomas Bales, detetive e testemunha ocular do escândalo de Eula Phillips. Ele também considerava Moses Hancock suspeito, e com razão. Quando ele apresentou sua teoria do ixoricídio, revelou uma carta escrita por Susan, desconhecida pelo resto do mundo. Esta é a carta na íntegra. Querido marido, vivi com você por 18 anos e sempre tentei ser uma boa esposa e te ajudar em tudo que pude. Eu te amei e te acompanhei dia e noite. Você não larga o uísque e eu estou tão nervosa que não aguento mais. Isso quase me mata ver você bebendo. E Lena está quase louca e vai perder a cabeça. Se eu envergonhasse você e nossos filhos, você me deixaria. Você já teria me deixado há muito tempo. Cuide-se bem. Escreva para mim em Waco e eu responderei todas as cartas. Sua esposa até a morte, Sue Hancock. De acordo com a filha dos Hancock, Lena, Susan escreveu a carta com a intenção de deixar Moses, mas nunca teve coragem de realmente entregá-la a ele. Em vez disso, ela guardou a carta em uma caixa de flores artificiais e esperou até ter coragem. Claro, esse dia nunca chegaria. E após o assassinato dela, a irmã de Susan, Mary, encontrou a carta e imediatamente a entregou às autoridades. No julgamento de Moses Hancock, a promotoria dependia dessa carta para consolidar o caso contra ele. No entanto, eles foram silenciados quando Lena Hancock subiu ao banco das testemunhas e falou muito bem de seu pai. Embora ela tenha admitido que Moses costumava se embriagar e xingar a esposa, ele nunca se tornou violento nem levantou a mão contra ninguém da família. No geral, ele era um bom pai. Lena também revelou que Moisés nunca soube da existência da carta
eliminando qualquer tipo de motivo para mutilar Susan a sangue frio. O júri não chegou a um veredito. O caso foi encerrado e Moisés saiu livre. Enquanto o caso do assassinato na véspera de Natal seguia parado, as demais vítimas do assassino da meia-noite não foram esquecidas. Os investigadores voltaram sua atenção para as famílias das outras 6 mulheres assassinadas e focaram em seu novo principal suspeito. Era Walter Spencer, o namorado de Molly Smith, na época do assassinato dela. Spencer tinha um temperamento explosivo e um histórico criminal notável, mas nenhuma evidência física o ligava à cena do crime. Assim como Jimmy Phillips, Spencer foi atacado junto com Molly na noite de 30 de dezembro de 1884, e a ideia de que ele teria feito isso consigo mesmo era absurda. Os ferimentos eram de defesa, e como resultado, o julgamento contra ele durou apenas 2 dias antes que ele fosse absolvido de todas as acusações. Com todos os companheiros das 8 mulheres inocentados, as autoridades de Austin estavam oficialmente atoladas. A paranoia se espalhou pelo Texas, obrigando as autoridades a agir antes que o pânico explodisse. Mais de 400 suspeitos foram injustamente presos. Nenhum deles se encaixava no perfil. Nesse ponto, todos os jornais do Texas estavam cobrindo a história 24 horas por dia. Um escritor do San Antonio Daily Express criou o apelido de Assassino da Meia-Noite, e o público leitor concordou. Um assassino sádico solitário estava à solta, um monstro andando entre os homens. Alguns cidadãos acreditavam que o assassino era um paciente do hospício estadual ali perto, que escapava ao anoitecer, cometia crimes e voltava sem nunca ser notado. Outros acreditavam no efeito lunar, um conceito pseudocientífico que atribuía comportamentos violentos à lua cheia. Durante a era do Velho Oeste, era uma crença popular que o luar podia inspirar loucura, até mesmo nos homens mais tranquilos. No auge da histeria, o povo apavorado de Austin, Texas, estava ignorando uma pista enorme. Após o duplo homicídio na véspera de Natal, os assassinatos a machadadas pararam. O ano de 1886 teve sua cota de crimes e assassinatos, mas nenhum deles chegou perto de se igualar ao modo de agir do nosso assassino da meia-noite. Parecia que o aniquilador de empregadas havia desistido de aniquilar. A única dúvida restante era: o que houve com o assassino? Desistiu por medo? O assassino foi preso por outro crime? Mudou-se mais para o oeste? A resposta estava escondida bem diante dos nossos olhos. Tudo o que você precisa fazer é voltar aos autos do processo de Moses Hancock, onde o depoimento rotineiro de uma testemunha pode conter a chave para resolver o mistério de 140 anos. Durante a audiência do assassinato de Susan Hancock, a defesa chamou Malcolm Hornsby para depor. Hornsby era o xerife do condado de Travis e um participante ativo no combate ao crime na região. Ele testemunhou que apenas 6 semanas após o último ato do assassino da meia-noite, ajudou na prisão de um homem que agredia violentamente uma mulher negra chamada Julia. O nome do homem? Nathan Elgin. Era a noite de 9 de fevereiro de 1886 e gritos ecoavam de um salão em Masontown, Texas, um subúrbio predominantemente negro nos arredores de Austin. Um grupo de policiais chegou rapidamente ao local e encontrou um homem negro na faixa dos 20 e poucos anos, xingando uma mulher espancada caída à sua frente. O homem, Nathan Elgin, teria se envolvido em uma discussão com a mulher dentro do local. Em vez de resolver a situação com calma, ele a empurrou no chão, arrastou-a para fora e teria espancado ela até não poder mais se a ajuda não tivesse chegado. Com o restante da Masontown assistindo ao ataque, o policial de Austin, John Bracken, o dono do salão, Dick Rogers, e o bom samaritano Clay Palkins tiraram Elgin de cima da mulher. Para surpresa deles, Elgin reagiu, quase conseguindo escapar quando, sozinho, lançou os 3 homens para longe dele.
A força bruta de Nathan não podia ser negada, mas não era páreo para uma bala. Depois que ele brandiu uma faca, um tiro ecoou. John Bracken estava no chão, mas tinha um bom ângulo para acertar seu agressor. Ele sacou rapidamente sua pistola, disparou um único tiro e acertou Elgin nas costas. O ferimento não foi fatal de imediato, mas era mortal. A bala ficou alojada na coluna de Elgin, deixando-o paralisado. Ele morreria em 24 horas. À primeira vista, Elgin já se mostrava o principal suspeito. Ele era atarracado, descendente de africanos, predisposto à violência contra mulheres e incrivelmente forte. Mas depois que o médico legista revelou o resultado da autópsia, haveria mais um item para reforçar o perfil. Nathan Elgin só tinha 9 dedos do pé. Ele não tinha o mindinho do pé direito. E quando compararam com a pegada ensanguentada deixada na cena do crime, quem matou Mary Ramey, Susan Hancock e as outras 6 mulheres também estava sem exatamente o mesmo dedo. Pelo olhar moderno, Elgin parecia um suspeito perfeito, o que torna o que vou contar agora ainda mais frustrante. Como o homem estava morto, as autoridades obviamente não podiam prendê-lo nem levá-lo a julgamento. Eles também estavam processando Moses Hancock e Jimmy Phillips pelos assassinatos de suas esposas. Anunciar Nathan Elgin como suspeito invalidaria ambos os casos. Em vez disso, os detetives decidiram pelo silêncio, apesar do histórico dele coincidir com o de assassinos em série dos dias atuais. Elgin nasceu em Austin em 1866, sendo o quarto de 4 filhos, mas o primeiro de sua mãe, Susan Pierce. Ele cresceu quase desconhecido pelos irmãos mais velhos. Todos os 3 já tinham crescido, se casado e se mudado quando ele era adolescente. Além disso, Susan Pierce era negligente ou abusiva, já que o censo de 1880 lista Nathan Elgin, de 14 anos, como um empregado doméstico, forçado à servidão e privado de uma infância normal. No verão de 81, Elgin voltou a aparecer nos registros públicos, desta vez com intenções criminosas. Ele foi preso por portar uma pistola ilegal e insultar outro jovem perto da mansão do governador, acordando a vizinhança e causando caos. Um ano depois, em 1882, Elgin escreveu uma carta explosiva ameaçando chicotear, destruir e matar o vice-xerife caso eles se encontrassem. Essas ações eram sinais clássicos de violência precoce e ressentimento contra a autoridade. No entanto, ele conseguiu escapar da lei até o tiroteio em Masontown, em 1886. Elgin também tinha conhecimento local. As ruas de Austin eram seu lar desde criança, e a cidade cresceu com ele. Ele provavelmente conhecia quase todos os atalhos, todos os becos, todas as pontes. Ele saberia quais portas ficavam destrancadas, quais quintais tinham cachorros, quais lojas ficavam abertas e quando as luzes se apagavam nas lojas que não ficavam. Lembra dos primeiros crimes que citamos sobre o assassino da meia-noite? O par de esfaqueamentos em julho de 84, a surra com ferro de passar em agosto, a agressão à empregada doméstica em novembro. Eles formam um padrão de violência contra mulheres jovens à noite, todas trabalhando naquele mesmo ramo que provavelmente traumatizou um jovem e abandonado Nathan Elgin. Seria apenas um mês após o ataque de novembro de 1884 que o primeiro assassinato de uma empregada aconteceu em 30 de dezembro e Nathan Elgin passou de socos e objetos contundentes para machados e pontas de ferro. Agressões e espancamentos se transformaram em assassinato e mutilação, todos sinais de uma escalada criminosa. A vida de Nathan Elgin contém mais um subenredo relevante para o perfil de um assassino em série, um fator de estresse na forma do nascimento de seu filho. Nathan casou-se com Sally Witt em 1882, mas eles nunca moraram juntos. No entanto,
Eles conceberam uma criança no início de 1885 e, coincidentemente ou não, a criança nasceu justamente na véspera de Natal daquele mesmo ano. Especialistas em perfil criminal acreditam que essa lembrança da mente perturbada de Elgin, essa exclusão do ambiente doméstico, dos deveres e da paternidade que ele não conseguia suportar, criou uma panela de pressão de fatores estressantes que explodiu em uma fúria incontrolável naquela noite fatídica. Assassinos em série como Elgin têm como alvo mulheres como resposta a uma raiva que se forma em relacionamentos maternos precoces. O ataque é o plano. O assassinato é a liberação emocional que se segue. Ele deixa cenas de crime desorganizadas, mata mulheres mais velhas do que ele, nunca sai dos lugares familiares ao seu redor e garante que a identidade de suas vítimas permaneça desconhecida. É assim que o ato final de Elgin, como o assassino da meia-noite, provavelmente aconteceu. Após o estresse do nascimento do filho levá-lo ao limite, Nathan escolheu Susan Hancock como alvo. No entanto, depois que Moses Hancock acordou e assustou o assassino de sua esposa, Elgin pulou a cerca e correu para o oeste em direção a Congress Avenue, uma área familiar para ele. Esse trajeto o teria levado pelo quintal da casa Whipple Tobin, onde ele provavelmente teria encontrado Eula Phillips em sua aventura. Dickinson ou Eula poderiam ter feito comentários depreciativos para Elgin, e ele não estava em condições de relevar. A humilhação de um incidente racista, com pessoas da mesma classe social, poderia ter novamente ativado os indícios de assassino em série de Elgin, deixando-o seguir Eula de volta para casa, onde ele cometeria seu assassinato mais violento e cerimonial. Dito tudo isso, podemos afirmar com confiança, sem sombra de dúvida, que Nathan Elgin foi o aniquilador de empregadas? Tudo grita que sim. O dedo do pé faltando e a pegada ensanguentada, o perfil comportamental, o fato de todos os assassinatos terem parado após sua morte, o depoimento do xerife Hornsby. Ainda não surgiu outro suspeito que se encaixe tão bem quanto ele. Mas sem uma confissão, um julgamento, uma prova de DNA, o mistério permanece. Embora Elgin continue sendo para sempre o principal suspeito, não podemos falar sobre o assassino da meia-noite sem abordar sua ligação com o serial killer mais famoso da história, Jack, o Estripador. Apesar de toda a distância entre Londres, Inglaterra e Austin, Texas, os dois casos estão para sempre ligados. Não pelas cenas de crime ensanguentadas e vítimas femininas, mas por um suspeito em particular que, certa vez, foi considerado responsável por ambas as séries de assassinatos. Após o primeiro assassinato em Whitechapel, associado a Jack, o Estripador, no verão de 1888, o Austin Daily Statesman repercutiu as manchetes internacionais. Eles compararam a morte de Polly Nichols aos assassinatos das empregadas domésticas 3 anos antes. Afinal, a descrição do agressor de Nichols correspondia à descrição do aniquilador, baixo e atarracado. Quando o estripador voltou a atacar, até a imprensa britânica notou os padrões paralelos. No inverno de 89, o mundo inteiro já estava ciente da conexão. A ideia de um serial killer internacional se intensificou quando um suspeito muito específico entrou em cena. O suspeito foi identificado apenas pelo primeiro nome, Maurício, mas também era conhecido pelo apelido de O Cozinheiro Malaio. A história conta que um investigador de Londres entrevistou uma testemunha em um pub nas proximidades dos assassinatos do Estripador, um estranho que ele próprio havia conversado com Maurício no início de 1888. De acordo com a testemunha, Maurício tinha 1,70 m de altura, 35 anos de idade e trabalhava em navios a vapor em Londres. Durante a conversa, Maurício revelou que havia sido roubado por uma mulher de Whitechapel não muito tempo atrás. E se ele não a encontrasse e recuperasse seu dinheiro, ele, e eu cito, mataria e mutilaria toda mulher de Whitechapel que encontrasse. Fim de citação. Então, o que isso tem a ver com o assassino da meia-noite?
Documentos históricos mostram que, em 1885, um cozinheiro malaio chamado Maurício trabalhava no Pearl House Hotel, em Austin, Texas. Quando a polícia investigou mais a fundo, encontrou um colega de trabalho do hotel que confirmou a existência de Maurício e disse que ele deixou o Pearl House em janeiro de 1886 para se mudar para Galveston, Texas, e trabalhar em um navio a vapor com destino à Inglaterra. A pensão onde Maurício morava ficava bem próxima de alguns dos assassinatos das empregadas, a apenas 3 ou 4 quarteirões de distância. No entanto, as coincidências pararam por aí. Embora ninguém pudesse confirmar nem negar quantos dedos dos pés esse Maurício tinha, detetives particulares do mundo todo procuraram em todos os cantos pelo cozinheiro malaio. Maurício desapareceu. A pista esfriou, mas os boatos nunca pararam. Apesar de termos aprendido o bastante no último século para descartar teorias de um autor comum, as histórias de Jack, o Estripador e do Assassino da Meia-Noite sempre estarão ligadas. E esse é o conto assustador do Assassino da Meia-Noite e de um dos foras da lei mais selvagens do Velho Oeste. Aqui no Footprints of the Frontier, acreditamos firmemente que Nathan Elgin é o assassino da meia-noite desmascarado. Mas a verdade, como tantas figuras sombrias do folclore da fronteira, permanece envolta em mistério ao longo da história. O que você acha que aconteceu em Austin, Texas, em 1885? Será que havia um assassino em série à solta? Ou será que tudo era só mais um plano secreto e sinistro ainda não imaginado? Para mais histórias como essa, curta o vídeo e se inscreva no canal para nunca perder outra edição de Footprints of the Frontier.